Então vamos lá, pessoal. Trazendo aqui para vocês a última parte do nosso treinamento, né? Só recapitulando. O primeiro dia a gente falou de algo muito interiorizado, né? Então, daquela autorreflexão da liderança. O segundo dia a gente falou muito de você para com o seu time, tá? E hoje a minha ideia é trazer aqui para vocês mais alguns pontos que, somado um pouco da minha visão e minha experiência dentro do marketing de rede, são pontos que vocês podem ticar, né? Vocês podem avaliar em relação à atitude que vocês estão tendo perante ao teu grupo, em relação a alguns detalhes que eu acredito que são responsáveis por fomentar crescimento, por fazer com que a gente cresça mais, tá? Então a gente vai falar sobre alguns pontos. Eu fiz alguns slides aqui só para ter um parâmetro, mas vou trazer muitas coisas em anexo, porque tem muitas coisas na minha cabeça que eu queria passar para vocês e sempre trazendo no viés do marketing de rede, né? Porque quando a gente estuda muito sobre liderança, a liderança ela fala de um aspecto amplo, mas aqui a ideia é a gente fazer algo focado na nossa carreira, na nossa profissão, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Então hoje, pessoal, a ideia é a gente conversar, né, sobre atitudes de um líder para gerar engajamento e crescimento no time, tá? Então essa é a ideia hoje da nossa conversa. Então eu trouxe aqui algumas atitudes e aí eu quero que vocês entendam, aprendam e posteriormente, né, avaliem como está isso de você para com o seu grupo hoje, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender um pouco da importância, né, de ter um time engajado e de ter um time em crescimento, tá? Sem sombra de dúvidas, pessoal, a produtividade, ela é algo fundamental, né? Então, quando nós temos um time engajado e crescendo, é natural que exista um aumento de produtividade, tá? Então, isso é algo que nós temos que desejar o tempo todo, né? É o engajamento e o crescimento, tá? Outra coisa que o engajamento e o crescimento eles proporcionam o momentum, tá? O momentum, pessoal, é o toque de Midas. É aquela condição pela qual você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que está se passando direito, mas está todo mundo vendendo, crescendo, avançando, o negócio prosperando. E isso acontece, e esses momentums, eles são mágicos, tá? Principalmente numa atividade como o marketing de relacionamento. O momento, quando ele acontece, pessoal, ele é a maior bênção na nossa carreira. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, que momentum talvez é uma das coisas mais difíceis de serem criadas e uma das coisas mais fáceis de serem perdidas. Então, é difícil criar o momentum e é fácil perder o momentum, tá? E eu falo isso porque eu já passei por algumas experiências da minha carreira que determinaram e me deixaram muito claro essa visão, tá? E o momentum, ele quer queira ou quer não, ele é uma hora que tudo é disfarçado, sabe? Então, assim, é engraçado olhar por esse lado, porque aquela pessoa que ela não tem tanta competência assim, parece que ela tem muita. Aquela pessoa que não é tão assim, vai, produtiva assim, mas ela começa a ter resultado por causa da energia, por causa do momento, e parece que ela é uma pessoa é, extremamente engajada, tá? Então, assim, existem algumas coisas que a gente precisa sempre estar de olho, sempre prestar atenção, porque uma das coisas que eu quero que vocês aprendam, quando vocês entrarem em momento, galera, não é a hora de você comemorar suas pequenas vitórias. É um momento realmente de você focar naquilo que você está fazendo, acelerar, aumentar a intensidade para fazer com que esse momento perdure. Uma das maiores exemplos de momento que eu passei na minha carreira foi, obviamente, com a Junés, né? E eu lembro muito bem, isso foi nas Olimpíadas de 2016, e o meu time ele estava crescendo muito, tá? E principalmente ali na região do Rio de Janeiro. E em junho de 2016, tiveram as Olimpíadas do Brasil. Não lembro se era junho ou julho. Mas naquele mês, né? Então eu vinha com um trabalho muito
muito assim, cronometrado com o meu grupo, extremamente tudo ajustado, questão de data, então de 15 em 15 dias, 20 a 20 dias eu estava por lá, estava sendo feito eventos sempre, tinham pessoas puxando o sistema, e naquele momento, né, um mês de trabalho por causa do foco, por causa das Olimpíadas, aquele momento eufórico no negócio de algumas pessoas se dissipou totalmente. Totalmente. Gente, assim, é nítido para mim, assim, sabe? Eu consigo fechar os meus olhos e lembrar. Foram 20 dias, período das Olimpíadas, né? 20 a 25 dias, que o trabalho ele foi diminuído e que afetou a energia daquela bola de energia que estava acontecendo, entendeu? E aí o negócio começou a derrapar, e aí demorou-se muito mais tempo para engrenar de novo, e obviamente engrenou, mas não engrenou na força que estava. Então, o momentum, galera, é uma hora que que vai exigir de você muito sacrifício. Talvez é a hora que vai exigir mais sacrifício. E é a hora que mais parece que o sacrifício não faz sentido algum, sabe? Porque você olha e você fala assim, pô, mas está todo mundo cadastrando, meu negócio está crescendo, o dinheiro está entrando. Cara, eu posso tirar 15 dias de férias. Você entendeu? Então, ele é aquele cenário que você olha e você fala assim, cara, eu posso sair agora, não há problema nenhum. E é a hora que você sai e o momento se perde. John Maxwell ele fala uma coisa, né? Ele fala que o único momento que um líder pode sair do negócio é o momento que nada está acontecendo, porque nada está acontecendo mesmo. Então você pode sair. Mas se o seu time estiver pegando fogo, crescendo, sabe? Evoluindo, pessoas avançando, você avançando, volume subindo, é aí que você não pode tirar a mão, tá? Então, assim, prestem muita atenção, porque essa é uma dica, pessoal, que daqui a poucos meses ela vai valer milhões de dólares para vocês, tá? Daqui poucos meses isso vai valer, gente, de uma forma que vocês não imaginam, que vocês vão estar naquele momento, você vai falar assim, meu pai amado, Canina falou, tá acontecendo isso, ai meu Deus do céu, tá todo mundo olhando para mim, falando para eu viajar 15 dias, afinal de contas, tá tudo crescendo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não faça isso, tá? Não faça isso. É uma parada meio ambígua, mas acredita em mim, tá bom? Acredita em mim. E também, né, o engajamento e crescimento do time para gerar imagem externa, né? Porque o que acontece, né, pessoal? Nós estamos falando de envolvimento social, né? E quando nós temos um time engajado, um time crescendo, quer queira ou quer não, essas pessoas elas impactam melhor, positivamente, as pessoas que as envolvem. E a imagem Hive, né, a palavra Hive, a visão dos produtos, ela também vai ser passada de forma muito mais positiva, tá? Então, o líder, ele sempre vai fazer um trabalho para com ele mesmo, um trabalho para com as pessoas da equipe e um trabalho para com a equipe, tá? Então, são esses três os motes que a gente tratou aqui, tá? Então, vamos lá. Então, qual que é a primeira dessas atitudes para que você possa gerar engajamento e crescimento para o teu grupo? Então, primeira atitude, atitude número 1, conectar-se com o grupo, tá? Então, você precisa buscar conexão com o teu time. Isso pode ter certeza. Isso gera engajamento e crescimento, tá? Então, algumas dicas, né, para que você possa encontrar essa conexão. É isso que eu pensei aqui em trazer para vocês. Então, o primeiro passo, né? A gente precisa entender muito sobre seres humanos e sobre a sua unidade como ser humano. Então, entender, né, as necessidades, as ambições individuais, pessoal, é fundamental para que você possa criar empatia e confiança no seu grupo, sabe? Por quê? Porque você vai perceber que esse toque individual e buscando saber o que a pessoa claramente quer vai te trazer uma forma de comunicação muito mais eficaz, vai fazer com que a pessoa entregue o melhor dela
perante ao que verdadeiramente ela quer entregar e vai fazer com que o ambiente seja um ambiente de muita harmonia. E quando a gente busca a compreensão, né, e principalmente já associando um pouco, né, a escuta ativa, que é ouvir aquilo que a pessoa busca, a gente consegue definir nosso trabalho de Pareto. Porque não tem jeito, pessoal. Tudo é regido a Pareto. Mais uma vez falo isso para vocês. 20% traz 80% dos seus resultados, tá? Então tem 20% da sua equipe que te traz 80% do teu resultado. É assim que funciona. Só que para que a gente possa ter os 20%, nós precisamos saber administrar os 100%. Porque os 80% eles fazem parte do bolo. Não dá para ter os 20% sem os 80%, tá? Então, isso também é bacana você entender, você compreender, porque uma das coisas que eu acredito que mais me traz uma visão de que vocês estão evoluindo como líderes é você saber falar o que determinadas pessoas querem escutar na proporção que elas queiram escutar. Então, assim, dou o exemplo aqui do Gaúcho que está perto de mim, a gente anda trocando muito, né? E ele é um cara que consegue ter muito essa visão. Então, existem pessoas na equipe dele que ele não tem como tracioná-las a um ponto, porque ele sabe que se ele tracionar essas pessoas a um certo ponto, provavelmente ele vai espaná-las. E eu pude junto dele fazer alguns escaneamentos pessoais, né? Então a gente dividiu muito sobre isso. Então, óbvio que veio um pouco da minha experiência e poder ajudá-lo também, o feeling dele de poder conduzir, mas em determinados casos a gente troca de uma maneira muito clara. Cara, aquele cara é pontual, é esporádico, é sem forçar, porque desse jeito ele tá performando. Não adianta a gente achar que ele é o 20%. A gente está falando de uma pessoa, por exemplo, que é 80% e que ela tem um papel importante em estar ali, tá? Então, o que você precisa aprender? A trabalhar com os 80%, que para quem aqui, né, para quem tá aqui e é outlier, né, pessoal? Deixa eu colocar no modo orador aqui, que agora que eu lembrei. Para quem tá aqui e... Ixi, espera só um minutinho, galera, só um segundo aqui. Espera aí. Andresa mandou uma mensagem aqui. Show. Então, putz, alguém consegue me ajudar? Que parte que eu tava? Pode abrir o microfone, tá, pessoal? E existem parte dos 80% pessoas que são esporádicas de fato e são importantes dentro desse Show. segmento. Perfeito. Então, é muito importante vocês entenderem que essa maturidade do negócio e até o controle emocional, ele é eu acho assim, que o controle emocional, principalmente para poder aprender a lidar com esses 80%, ele é fundamental, né? Porque vocês, agora eu lembrei, porque vocês que estão aqui, vocês fazem parte de 20%, tá? E óbvio que a gente que faz parte de 20%, a gente quer trabalhar com o 20%. A gente quer trabalhar com os outliers, aqui a gente quer trabalhar com quem tem um apetite de leão, né? E eu, olhando para minha carreira, eu confesso para vocês, eu demorei um certo tempo para poder um dia só trabalhar com leão, tá? Isso é uma coisa que você precisa entender, compreender, aceitar, tá? E assim, é como se fosse a lógica no caos, né? Então demora às vezes para você ter um time só de leão, e às vezes pode demorar anos. Aí vem muito do trabalho que eu sempre ensinei para vocês, que é o trabalho que eu acredito, que é o trabalho da lei da proporção das entregas. Então, por exemplo, tem alguém no meu time que quer 20%, eu me dou o 20% para essa pessoa. Eu encontro alguém no meu time que quer 40%, eu me dou o 40% para essa pessoa. Encontro alguém que quer 100% e para aquela pessoa que quer 100%, que eu vou me doar 100%. Óbvio que nós queremos todos 100%, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. E principalmente, pessoal, no trabalho de novas linhas, né? Porque a gente tende, dentro do nosso negócio, a encontrar um líder
passado 5 níveis de profundidade, tá? Então, isso é óbvio, né? É como se fosse uma estatística, mas pode-se dizer que não é uma regra, mas só que eu quero que vocês estejam atentos a isso, tá? Então, imagine esse cenário aqui, tá? Então, imagine aqui a tua rede, beleza? E aqui você recrutou algumas pessoas, tá? Então, geralmente, um líder, ele vai aparecer do primeiro ao quinto nível, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, o líder geralmente ele aparece do primeiro ao quinto nível. Então, o que que você tem que ter? Uma visão criteriosa para olhar e falar, pô, é o cara do primeiro nível? Não, não é. Ele não tem atitudes diferentes, ele não tem aquele brilho diferente, ele não é aquela pessoa proativa, mas é uma pessoa que, por exemplo, quer 20%. O que que eu tenho que fazer com essa pessoa? De forma estratégica, eu tenho que trabalhar essa pessoa perante aos 20% que ela quer, para que ela possa me trazer mais um nível. Aí ela me traz mais um nível, eu falo, opa, essa pessoa? Não, não é essa pessoa, mas o que que eu vou fazer? Essa daqui, por exemplo, que é 40%. Ai, Tiago, mas pô, essa pessoa ela só quer 40%. Eu vou deixar ela com essa pessoa que quer só 20? Não, porque essa pessoa que quer só 20, ela não tem os 40% para dar para essa pessoa aqui, concorda comigo? Só tem 20. Quem que tem 100? Sou eu. Então, Canine, então você, mesmo sendo o seu segundo nível, você conecta nessa pessoa? Conecto. Por que que eu conecto nessa pessoa? Porque eu quero que tenha mais níveis de profundidade. Porque são nesses níveis de profundidade, quando de repente, sabe o que acontece? Opa, aparece o que a gente chama, né, de bola preta. Então, essa figura importante, ela geralmente aparece em 5 níveis de profundidade. Só que se nós deixarmos um primeiro nível, que, como por exemplo, só quer 20%, se a gente ficar olhando para essa pessoa que quer 20% e falar assim, deixa ela trazer outros níveis. Gente, a probabilidade de geração de níveis ele é muito baixo. Então precisa ter um pouquinho da tua mão, nem que seja naqueles 20%. Dá um exemplo de 20%. Uma pessoa que eu cadastrei ali como especialista de degustação, ela quer vender os produtos, não sabia se queria cadastrar ou não. Sabe o que você faz? Uma iniciação. Faz um lançamento do negócio Hive na casa dela. Fala para ela convidar as 20 melhor amigas. Alguma ela vai cadastrar. E aí, às vezes ela cadastra uma que essa uma já quer muito mais do que ela. Já quer muito mais do que ela. Aí você faz o quê? Cola nessa uma e tenta abrir os níveis. E abrindo esses níveis, vocês vão perceber que vocês vão estar sempre mais próximo de um líder, né? E aí a ideia é, a hora que você encontrou um líder, gruda nessa pessoa. Uma pessoa com mais atitude, com mais iniciativa. E assim, né? Isso é legal eu falar para vocês também. Gerencie um pouco da expectativa, tá, galera? Porque assim, né? Toma cuidado para não ficar chamando tantas pessoas de líder e tal, lá, tá? Porque se inflar o ego demais de alguém, cara, esquece. Aquela pessoa, ela é fadada ao fracasso, velho. Toda pessoa que eu vi começar no negócio, que chegava alguém para mim e falava assim: ai, fulano é diamante, hein? Fulano vai voar, o fulano é partner, você vai ver, se prepara. Acabei de cadastrar um cara, esquece. Eu não sei o que acontece, meio que parece que a pessoa, quando ela ouve que ela é muito boa, você é muito boa, você é foda, você é não sei o que lá, você é não sei o que tem, aí você vai. Bajulação, sabe? Meio que no viés de bajulação, parece que a pessoa ela não consegue ter preparo para as dificuldades, sabe? Ela não consegue encarar a dificuldade, e aí na primeiro sinal de dificuldade ela cai fora. Primeiro de final de dificuldade ela pede arrego. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem alguém fazendo um bom trabalho, eu já vou orientar mais ou menos como é que vocês vão agir.
Mas toma cuidado, pelo amor de Deus, com a babação de ovo, tá? Porque isso não dá bom. Não dá bom, tá? Dando continuidade. E o terceiro ponto, né? Seriam mentorias individuais, para que você possa se conectar com o teu time, tá? Então, assim, as mentorias individuais, pessoal, elas são fundamentais do meu ponto de vista para você saber quem é teu time, saber dos sonhos das pessoas. E mais uma vez, às vezes você não está falando somente de time olhando para a sua linha de patrocinados diretos. Falando de time, você está olhando para o teu grupo como um todo. Então, às vezes, você tem uma pessoa performando bem no seu terceiro nível, qual que é o sonho daquela pessoa? O que move aquela pessoa? Qual que é o desafio específico que aquela pessoa está passando, que às vezes numa conversa de 20 minutos com você, você consegue ajustar, você consegue lapidar, tá? Então, sempre prestem muita atenção nisso, tá? E uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da minha carreira né? O maior desafio das pessoas, a maior dificuldade das pessoas sempre está no básico. E vocês se tornando líderes que sabem fazer o básico, saibam que vocês vão resolver muitos problemas dentro da sua equipe. Eu só não falo 100%, porque tem problemas de cunho, né, de relacionamento interpessoal, que isso acontece por diversos motivos, mas a grande esmagadora maioria dos problemas relacionados à parte de crescimento e técnica está envolvido ao básico. A pessoa saber minimamente ali o que está no playbook, mas é óbvio que com uma pitada de experiência, né? Com uma pitada de ação. Então você age, você adquire experiência e você ensina, tá? Então, atitude número 1, conectar-se com o grupo, tá bom? Atitude número 2, pessoal, para que você possa ter um time mais produtivo, um time mais engajado, o teu time ele tem que ter clareza de meta. Você precisa disseminar a cultura das metas dentro do teu grupo, sabe? E essa forma, né, de determinar metas é a forma mais tradicional que existe, né? Metas, elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser alcançáveis e elas têm que ser relevantes, tá? Então, mais do que um trabalho de ajudar as pessoas a estabelecer metas, gente, temos que ter um trabalho de acompanhamento dessas metas. Porque não há nada mais fácil, pessoal, para você tracionar um time do que pela meta das pessoas, entendeu? É a forma mais fácil e é a forma mais confortável de se fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, dentro de uma linha nova de trabalho, eu tenho uma meta muito clara para essa semana. Tem mais um influenciador para se formar e mais uma influenciadora 2.0 que vai se formar. É um influenciador e 2 influenciadores 2.0, que é a minha meta para me formar dentro dessa linha essa semana. E é fácil eu me comunicar com as pessoas. Por que que é fácil? Porque as pessoas que estão envolvidas nessas metas, elas também têm clareza daquilo que elas precisam procurar, daquilo que elas precisam atingir. Então tá claro para elas também, sabe? Então é por aí que eu estou puxando. Ó, vamos lá, você precisa bater influenciador, vamos lá, você tem que bater influenciador 2.0. Vamos lá, só tem 7 dias, vamos dividir quantos pontos faltam, vamos ver quantos clientes você precisa. Porque o que vai acontecer? Quando vocês tiverem um time maior e vocês tiverem o hábito de traçar metas com as pessoas, vai estar sempre ali no final de mês algumas determinadas pessoas correndo pelas próprias metas. E você tem tração para se gerar. Se o seu time não tem meta, se o teu time tá, tipo assim, olha, mês de setembro eu trabalhei. Ah, mas trabalhou? Trabalhei, mas trabalhou com o que você queria? Tipo, você trabalhou como? Você trabalhou para quê? Você trabalhou para ganhar o Keep Hiving? Você trabalhou para poder ter 20 clientes a mais? Você trabalhou para poder bater sua meta de vendas? Você trabalhou para quê? Porque o trabalhar é muito, muito relativo, tá? Então, tenham o grupo de vocês cada vez mais na mão no viés de meta. E eu acredito, né,
que uma das metas mais importantes que vocês têm que traçar para com vocês aí também, né? É sempre de evento em evento, né? Que seria o trimestre de evento. Então, poxa, tivemos evento em agosto, zerou, aí vem setembro, outubro, novembro. Isso é fundamental vocês terem uma visão na carreira de vocês, pessoal. Porque é o que a gente está percebendo, né? Principalmente para algumas pessoas que vieram da Junés. As pessoas que vêm da Junés, elas têm um hábito de mês pós-evento, meio que tirar férias. É um hábito, tá? Então, muita gente que veio da Junés tem um pouco desse hábito. Não estou falando que, óbvio, nenhum de vocês fazem isso, mas é um hábito. A gente enxerga um padrão. E a gente já está percebendo que pessoas que são 100% raiva não estão tendo esse mesmo tipo de comportamento, tá? Mês pós-evento, tirar férias. Pessoas que são 100% raiva estão numa crescente. E por que eu estou passando isso para vocês? Porque vocês precisam entender que, óbvio, vai ser difícil mudar um DNA antigo, porque o pau já nasceu torto. Requer mais trabalho para fazer isso acontecer, tá? Mas não deixem de ter novas linhas raiva já dentro de uma nova cultura. Porque talvez você não consiga desentortar o pau. E aí você não pode ter um negócio de 2 meses apenas, porque um negócio de 2 meses apenas não bate a sua meta lá na frente. Então, se o seu time tirou férias em setembro, agora vai voltar a trabalhar outubro e novembro, saiba que você está um mês para trás. Tá? Então, tudo é uma avaliação, né? Mas é óbvio entender um pouco de estratégia e estender um pouco também de engajamento e de crescimento para que você possa ter mais engajamento e mais crescimento. Então, metas claras de time é fator fundamental para que você possa ter crescimento e engajamento dentro do teu time, tá bom? Dando sequência. Terceira atitude: reconhecer e recompensar o desempenho, tá? Então, a gente pode trazer aqui 3 dicas, tá? Dentro desse tema. Então, a primeira delas, tá? Seria o reconhecimento imediato. Então, teve alguém do seu grupo que fez um bom trabalho em alguma coisa? Reconheça imediatamente. Aquela pessoa que cadastrou uma nova cliente, aquela pessoa que, poxa, às vezes, e às vezes nem foi um resultado positivo, né? Às vezes foi um resultado que mais demonstrou a resiliência, às vezes foi um resultado que demonstrou a coragem, sabe? Às vezes foi um resultado que demonstrou um primeiro passo. Então, assim, esse reconhecimento, às vezes, não vem com, ela cadastrou alguém, ela vendeu alguma coisa, não. Às vezes vem com uma atitude que você já viu que é diferente. Reconheça. Você vai motivar, você vai fazer com que a pessoa ela queira entregar mais. Segundo ponto, aí sim estamos falando do mérito em si, tá? Então, a pessoa que teve um bom resultado em alguma campanha específica, um bom resultado em alguma meta específica que ela atingiu, também reconheça essa pessoa, tá? E uma das coisas que vocês podem fazer também, né, pessoal, é fazer algo customizado. Então, deixar um pouco a cabeça pensar, deixar um pouco a cabeça. Porque assim, o que a gente precisa entender, né, galera? Aqui, todos nós somos donos dos nossos próprios negócios, sabe? E todos nós temos livre arbítrio dentro de um manual de normas para que a gente possa construir o nosso business. Respeitamos normas. Hoje eu enxergo, né? Estamos alinhados, por exemplo, com a nossa linha ascendente. Ah, por que esse alinhamento? Cara, porque o nosso negócio ele é um negócio heterogêneo. O nosso negócio, às vezes, é o seu upline que impacta seu downline mais do que você. Então, é bom ter esse escambo de histórias, né?
Então, assim, mas fora isso, vocês têm livre-arbítrio para que vocês possam fazer aquilo que vocês bem entenderem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa do meu time e eu fui questionado, porque na equipe da fulana, todas as mulheres se reuniam numa tarde, né? Todas elas pediam bolo, torta, ficavam conversando e passavam a tarde inteira vendendo, unidas, comemoravam, abriam bebida, champanhe para poder comemorar, algumas conquistas ali. Então, assim, existia ali uma bola de energia que se formava, uma forma que tinha ali de engajamento, então, tipo, era muita troca, era bolo, era uma coisa assim que simbolizava um certo glamour, mas nada com muita extravagância também. E tinha-se ali um ritual dentro daquelas mulheres na questão de tipo, pô, o negócio deu certo, fechamos o negócio, as pessoas comemoravam, vibravam tal, e elas postavam, elas promoviam esse tipo de atitude, esse tipo de ação nas redes sociais. Aí a pessoa do meu time, ela veio e me perguntou, falou, cara, poxa, mas e ela me fala, não que ela me perguntou, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, mas tem que fazer igual a fulana. E na hora que ela me falou isso, tipo, ai, Thiago, mas tem que fazer igual a fulana. O que que eu respondi para ela? Eu falei assim, olha, eu acho assim que como nós temos uma ideia de liderança, você não tem que ficar esperando eu tomar esse tipo de atitude, eu fazer esse tipo de evento. Porque até brinquei, né, no caso. Falei assim, poxa, porque primeiro, cara, eu sou homem, eu não tenho nenhuma habilidade em organizar e olha, não é nem isso, não é nem organizar, porque se eu pegar para organizar, eu vou organizar, mas eu digo assim, o tato para fazer isso como você enxerga que alavanca, eu não tenho nem o tato, tipo, isso nem sequer passa pela minha cabeça, nem sequer passou. Agora, se você enxerga que isso é um baita de um negócio, gerar essa união, gerar essa conexão, promover isso nas mídias sociais, faça você. Então é importante vocês entenderem que o cajado, ele também está na mão de vocês. Vocês têm livre-arbítrio, vocês têm todo o apoio para terem todo tipo de iniciativa de reconhecimento que seja, ou de trabalho, engajamento que seja. Se caso vocês forem fazer alguma coisa e ficarem com dúvida, vocês têm um canal aberto para principalmente passar a mão, ligar e trocar ideias com a gente. Às vezes você está pensando em alguma coisa aí, você fala, putz, olha, queria tanto fazer uma campanha para o meu time, e aí o reconhecimento, eu queria envolvê-las aqui. A última semana, todo mundo vai dormir perto de casa aqui para a gente estar todo mundo junto, a gente fazer ligação, todo mundo de casa, a gente vai trabalhar todo mundo junto. O que que você acha, Canina? Eu acho incrível. Então, esse tipo de atitude, pessoal, ele é assim extremamente necessário, mas e que cada dia mais você também use da sua criatividade para você fazer coisas desse nível para o teu negócio, tá? Então isso é importantíssimo. Atitude número 4, tá? Então, fomentar o trabalho em equipe. Então, o que que eu pude perceber, tá, pessoal? Algumas coisas fomentam o trabalho em equipe. Então, uma das coisas que está acontecendo hoje dentro da Hive, que dá para você formatar de maneira um pouco macro para gerar engajamento de time, por exemplo, são as degustações, né? Para que você gere essa colaboração das pessoas, beleza? E para nós, que às vezes, principalmente ali abrimos uma cidade. Às vezes a gente está expandindo o nosso negócio, a gente abriu uma cidade. Gente, é muito importante e é muito interessante a gente ter todas as pessoas ali, por exemplo, daquela cidade conectadas. Então, coisas como essa conectam as pessoas. Clareza, né, pessoal? Então, assim, é importante você trazer para as pessoas o que eu venho trazendo para vocês, que a união entre elas é algo que vai promover essa heterogeneidade e que isso é positivo para o marketing de rede. Porque às vezes aquela tua amiga que é empresária recrutou uma confeiteira, e a confeiteira, ela vai na reunião e ela conhece uma outra confeiteira, e aquela confeiteira, ela acaba inspirando aquela pessoa, só por ter uma história semelhante que não tem nada a ver, por exemplo, com a da patrocinadora.
E, galera, uma das coisas que eu acredito demais, né? Reuniões regulares de apresentação. Pessoal, assim, olha, a pergunta sempre será essa. Se você vier para mim e falar assim para mim, Canina, não estou crescendo, eu sempre devolverei para você a pergunta: quantas exposições estão rolando no teu time? E, gente, assim, não pensem, de verdade, não pensem que o teu crescimento, né, o teu PIN, ele vai fazer com que você seja uma pessoa altamente requisitada, sabe? Isso é ilusão, tá? Então, assim, achar que, poxa, e o Canina é só porque ele é head, todo mundo deve ligar para ele o tempo todo pedindo para ele dar uma força, ou apresentar uma reunião, ou dar um depoimento numa reunião. Gente, isso não acontece. A minha agenda, ela só acontece por minha causa. Por quê? Porque eu consigo ter uma visão mais estratégica, e além de ter uma visão mais estratégica, eu consigo pegar no ponto certo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Como o meu foco essa semana é fechar esses dois influenciadores 2.0 e o novo influenciador, e óbvio, né, ajudar todo mundo no fechamento de mês, que é fechamento de Keep Hiving, né? Assim, desde a semana passada, eu estava trabalhando a minha agenda para essa semana. Então, eu entrei em contato com aquelas pessoas que estavam para virar 2.0 e tirei elas da zona de conforto. Falei, e aí, bora? Vamos puxar? Ó, vamos marcar a reunião, segunda e terça, bora? Nessa quarta eu vou viajar. Então eu falei assim, ó, então vamos marcar o quanto antes. Então é importante vocês terem um pouco dessa visão, sabe? Porque às vezes a gente fica achando que as pessoas elas vão entrar em contato com a gente, mas não é assim. Se você não pegar a mão, passar a mão no telefone e falar assim, ó, quarta-feira vai ter uma reunião aqui em casa, vem aqui, a gente vai fazer uma reunião, traz os seus convidados, bora lá. Se você às vezes não for a ponta da lança para puxar, não espere que alguém vai fazer isso por você. Então, até hoje, eu fomento a formatação da minha agenda. Até hoje, pessoal. É eu que vou atrás. É eu que mando mensagem para um grupo que eu estou vendo que está performando diferente. Falo, olha, bora fazer tal coisa? Bora fazer tal coisa? Bora fazer tal coisa? Tá? Então tomem cuidado para não cair nessa cilada. E sempre a pergunta para crescimento vai ser: qual é o número de exposições que está rolando dentro do teu time? Se você não está crescendo, que a exposição está sendo baixa. E é óbvio, né, que você pode estar liderando uma campanha de exposição, tá? Então pode ser que você esteja no momento que você está nesse viés de fomentar as exposições. Então não se esqueça, né? Se você está tendo uma alta quantidade de exposição, não se esqueça que entre o plantar e o colher tem o regar e o esperar. Então pode ser que você está na fase do regar e esperar. E continue esse tipo de processo, esse tipo de campanha, porque você vai ter uma hora que a colheita ela vai chegar, tá? E a atitude número 5, promover de uma certa maneira o desenvolvimento pessoal dessas pessoas, tá? Então, quando a gente está num processo de desenvolvimento pessoal, então ajudar essas pessoas a se desenvolverem pessoalmente também é um ponto importante para que você tenha crescimento e engajamento dentro do teu grupo. Então, quando a gente fala de mentoria, cara, para a pessoa o que é? Caramba, é o baita de um aprendizado. Para você é uma oportunidade de você desenvolver um novo líder. E um líder, ele só serve para uma coisa, para desenvolver outros líderes, porque é só assim que a gente consegue criar um crescimento explosivo. Treinamentos. Então, o que que acontece, né? Dê treinamentos, capacite o teu time, capacite o teu grupo. Por quê? Porque você vai fazer com que as pessoas, né, elas desenvolvam habilidades específicas, e habilidades específicas no mundo das vendas, elas são fundamentais.
E o que que o treinamento ele gera, né, galera? O treinamento ele gera a duplicação e a penetração. E não acredita que o seu upline fazendo treinamento é suficiente para que aquela informação, para que aquela duplicação chegue na ponta, porque não é. Para chegar na ponta, muitas das vezes vai passar por você, você vai ter que se certificar de chegar na ponta. E nós sabemos que nós temos, né, muitos cursos e eventos externos. Sempre que você estiver diante, né, de um processo de um curso ou de um evento externo, eu sempre falo o seguinte, tá, galera? Tomem cuidado, tá? Então sempre sejam bem criteriosos a promover algum tipo de situação ou condição igual a essa, porque hoje nós sabemos um pouco como esse mercado trabalha, né? A gente sabe que você pode ter até um bom treinamento de desenvolvimento pessoal sendo ministrado em tal lugar, mas aquela pessoa que está ali, às vezes, na verdade, ele está lá para vender a mentoria que custa 15 vezes mais e depois vender o outro curso lá nos Alpes Suíços que custa 20 vezes mais. E o processo é, né? A gente sabe, nesses eventos, eles destroem o emocional da pessoa para poder vender. E muita gente, né, cai nessa história, né? Porque ela tem ali o emocional estraçalhado, e aí a pessoa vem e oferta, né, mais um investimento para de verdade ter a solução. E a gente sabe que é a única solução para qualquer coisa na vida, pessoal, e aí eu falo para vocês, vocês discordem de mim, eu não sei, eu acho que ninguém vai discordar, é a transpiração. Não adianta nada. Não vai ser ouvindo meia dúzia de palavras, mas também não querendo fazer nada que as coisas vão mudar na vida, né? Tá? Então tenham muito critério. E até eu falo, né? Se um dia vocês pensarem em algo desse tipo, tem duas, três pessoas que vocês querem levar para um lugar outside, né? Conecte-se com a gente, pergunta pra gente, troquem com a gente, sabe? Passa a mão no telefone e me liga. Fala, tá rolando tal coisa. Agora, em contrapartida, para ganhar networking, para pegar nome na lista, para poder ter contato, é formidável. Esses lugares e são muito interessantes. Tá? Se você vai com a mentalidade um pouco mais blindada, pode ter certeza que você vai conseguir colher muita coisa dali. Beleza? Primeiro dia, então falamos sobre você com você mesmo, então o viés mais introspectivo. Segundo dia, falamos de você para com o teu time, como, né, se conectar, se comunicar, como realmente poder liderar pessoas. E hoje algumas dicas para vocês poderem criar um forte crescimento e engajamento. Percebam que nada foge um pouco do que, obviamente, a gente ensina dentro da nossa metodologia de duplicação. E sempre que possível, a gente vai trazer novidades. Sempre que possível, a gente vai pensar um pouco fora da caixa e compartilhar. Assim como eu falei aqui com vocês, né, sobre a estratégia que eu venho desenvolvendo na academia. O que que eu só quero entregar para vocês? De coração, né? Vivam histórias, vivam experiências, passem por condições, por situações, porque é só assim que vocês irão se desenvolver, tá? Essas vivências, essas histórias acumuladas, o dia que você pode chegar para a pessoa e falar assim: olha, calma, fica tranquilo, eu já passei por isso. Só vem com a mão na massa. Então eu espero de uma certa maneira que toda essa nossa conversa, né, praticamente aí quase 3 horas, né, mais até um pouquinho de 3 horas, né, todo esse nosso período de conversa, ele possa te inspirar a fazer mais. Porque 12 anos trabalhando com gente, 12 anos trabalhando com liderança, eu só chego a uma conclusão. Iniciativa é algo que precisa morar dentro do teu coração. Porque o maestro é você. Quem rege a orquestra é você. E se você não tá com a mãozinha ali segurando, né, a batuta, ninguém tá tocando nada. Pode ter certeza. Se você não tá dando comando, não tá acontecendo a melodia. E mais ainda, num universo aonde
90% da sociedade é empregado e autônomo. Então, nunca se esqueça disso. Porque a esmagadora maioria das pessoas que se envolvem dentro do nosso negócio, elas estão esperando ordens. Só que é óbvio, o nosso negócio não é um negócio de ordens. Mas então a gente pode substituir, né, ordens por uma guia, por um orientador, por uma pessoa que dê o comando. E às vezes você se afastar desse papel é o detalhe que está faltando para que você possa de verdade estourar. De você achar que as pessoas elas vão ter o mesmo tipo de atitude igual a sua, que é uma atitude outlier, que é uma atitude diferente. Entenda que, na verdade, as pessoas elas teriam uma probabilidade de ter uma atitude mais condizente com a que elas estão tendo, que, ou seja, fazer nada, se nada elas estão fazendo, do que com a sua. Então precisa de um regente, precisa de alguém que pega a batuta e fala assim, ó, fulano, vamos para cá, vamos bater essa meta, vamos lá, como é que tá a agenda, vamos marcar, vamos... Precisa de alguém regindo esse grupo. E se vocês se jogarem a esse processo, pode ter certeza que vocês vão se surpreender com o resultado que vocês vão ter e, obviamente, com a pessoa que vocês vão se tornar, que isso faz muito parte, tá bom? Beleza? Combinado? Galera, alguém tem uma pergunta específica para fazer? Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Deixa aqui interromper a gravação, então me despeço aqui do conteúdo em si.